Eu só quero fazer só uma síntese de alguns textos que subiram ao meu coração, para entregar essa palavra para você. Deus quer que você esteja no lugar que Ele desejou que você esteja. Deus quer que você esteja no centro, no lugar que Ele sonhou para você. Não esteja fora do lugar dos planos de Deus, porque provavelmente você vai perder algumas guerras se você estiver fora do local desejado por Deus. Na Bíblia há N exemplos, mas há um que está em Marcos capítulo 5, 18, que eu quero compartilhar com vocês. Se puder colocar o texto no telão, fazendo favor. 5, 18 ao 20. Diz assim. Pode abrir a Bíblia. Marcos 5, 18. Vou ser bem prático, tá, irmão? Bem rápido, amém? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aqui é a história de um homem que era endemoniado, um gadareno, que vivia nos sepulcros, que vivia nos cemitérios. Ele teve um encontro com Jesus, Jesus o libertou, ele se tornou um homem liberto e quis seguir Jesus, quis fazer a obra de Deus, quis estar com a equipe ministerial de Jesus, e Jesus não deixou. Jesus falou: o seu lugar não é aqui comigo, o seu lugar é em Decápolis, no meio da sua casa, no meio da sua família, fazendo a obra. Sabe o que eu aprendo com essa verdade bíblica a partir dessa história? Que tem lugares que nós desejamos ir, e até Jesus tá lá. É confortável, a presença de Deus está ali. Seria legal eu ingressar nesse ministério, junto com essa equipe ministerial de Jesus. Mas Jesus diz: não, tem lugar que está precisando mais de você. A sua família. O seu testemunho vai ser um impacto bem maior em Decápolis, em toda essa região, do que você andando comigo. Então você vai e seja testemunho. E a Bíblia diz que todos se admiravam, impactados com o testemunho daquele homem. Qual é o teu lugar? Qual é o teu papel no projeto de Deus? Será que você não está indo a lugares que Jesus não quer que você vá? Mesmo com a sua intenção boa para fazer a obra, ele estava com a intenção boa, seguir Jesus. A intenção dele era seguir Jesus. Mas existe um lugar em Deus que faz parte de um propósito de Deus, que Jesus quer que você obedeça. É esse lugar que Jesus quer que você descubra em Deus, para você poder fluir. Tem muitos irmãos que não estão fluindo, porque estão fazendo e indo em lugares que Jesus não falou que não é para ir. E não é só lugares de pecado, não. Esse homem não estava pecando querendo seguir Jesus. Ele estava fora da direção. Existem lugares em Deus que é em Deus, mas não é a direção de Deus para nós. Então eu aprendo o seguinte, que Deus quer dar à igreja, a cada crente, um lugar de direção. Amém? Deus quer te dar um lugar de direção. Esse é o lugar para onde você vai.
Mas tem um outro texto que eu quero partilhar com os irmãos. Em Lucas, no capítulo 4, verso de número 1. Sabe por que eu estou dizendo isso com os irmãos? Porque é Deus que tem que definir a sua agenda, não é você não, irmão. Até agora você tem definido o seu modelo de oração, o seu modelo de intercessão, o seu modelo de trabalho, as suas vontades, para onde vai, para onde vem. Deixa Deus organizar a sua agenda. Não fique tomando decisões. Você não é dono do próprio nariz, eu também não sou. Não tome decisões sem consultar o Senhor primeiro. Eu devo ir ou devo ficar? Há uma direção e há um lugar de direção de Deus para nós essa noite aqui. Quantos podem dar glória a Deus? Quem tem que definir as tuas prioridades não é você, é Deus. É Deus que deve definir as nossas prioridades. Você tem as suas prioridades. E as suas prioridades estão entrando em choque com a vontade de Deus. É por isso que de vez em quando você está no lugar errado. E esse é o resultado da sua derrota em algumas guerras. Quem me entende essa noite aqui? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem é que quer ser conduzido para o deserto, irmão? Quem é que quer ser conduzido para o deserto? Deserto não é lugar agradável, não. Deserto é lugar de calor. Deserto é lugar de sequidão. De dia um calor estorricante. À noite um frio. Lugar de serpentes, escorpiões, terreno arenoso. Deserto é lugar de calor. Deserto é lugar de prova. Deserto é lugar de tentação. Jesus foi para o deserto, chegou lá, o diabo tentou. No entanto, Jesus não abriu mão do deserto, sabe por quê? Porque foi o Espírito que levou ele para aquele lugar. Quando Deus te conduzir para algum deserto, e se você tiver convicção que foi o Espírito que te levou para lá, permaneça lá. Sabe por quê? Porque o deserto não é para sempre. E eu quero profetizar, levanta a mão para você receber. O teu deserto, esse deserto que você está vivendo, não é maior do que a tua promessa. Se o Espírito te levou para lá, fica tranquilo, porque Ele vai mandar os anjos com uma bandeja te servir no final desse deserto. Jesus obedeceu o Espírito e foi para o deserto. Nós devemos obedecer à voz do Espírito e ir para o lugar que Ele quer que eu vá. Eu tenho que obedecer à voz do Espírito e ir para o lugar que Ele me mandou ir. Mas sabe qual é o nosso problema? É que quando nós estamos no deserto, nós não temos o discernimento. E pensamos que foi o diabo que nos levou para lá. Na maioria das vezes nós confundimos isso. Voz de Deus, direção de Deus com o diabo. E aí a gente começa a repreender diabo. E às vezes é Deus te provando, testando você no deserto da vida, para fazer de você um campeão, para fazer de você uma mulher vitoriosa, para fazer de você um homem cheio da presença de Deus. Não há quem escapa da decisão e da direção do Espírito Santo. Se Ele pegou na sua mão e te conduziu para o deserto, entrega a mão para Ele e vai com Ele. Vai em frente. Vai em frente. Amém? Vai em frente. Se Ele segurou em suas mãos, mesmo que seja para o deserto, vai como um filho, vai com o papai. Vai na direção, Deus. Vai na direção. Deus está falando com muita gente aqui, porque tem gente passando umas provinhas aqui, uns testes. Isso é deserto, mas não foi o diabo não, irmão. Isso aí é Deus colocando você no prumo, no alinhamento,
para você ser aprovado no final desse deserto e Deus te dá uma vitória. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Segura na mão de Deus. Na mão de Deus. Pois ela te... Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura, caminhe confiante, ainda que esse deserto esteja duro, difícil de atravessar, Ele está segurando em suas mãos e vai te atravessar para o outro lado. E eu tenho certeza que do outro lado Deus vai colocar um cântico de louvor nos seus lábios e você vai adorar o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Jesus não duvidou da direção que o Espírito deu para ele. Jesus submeteu a sua agenda ao comando e à voz do Espírito Santo. Submeta a sua agenda e as suas prioridades à voz do Espírito Santo. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. É Ele quem deve dar a direção para a minha vida. É Ele que deve te guiar em todas as coisas e levar para os lugares que Ele quiser. Não é você que tem que ir. Quem me entende nessa noite, diga glória a Deus. Há um lugar em Deus que nós precisamos estar. Nós temos que ter cuidado com essa questão dos lugares, sabe por quê? Lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 2. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11. Há uma narrativa. É uma história. E vocês devem conhecer essa história. A Bíblia vai dizer, no capítulo 11 de 2 Samuel, no verso de número 1. Que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e seus oficiais e todo o exército. Porém, Davi permaneceu em Jerusalém. Olha lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Você sabe o que aconteceu aqui? A maior tragédia na vida de um homem. A maior tragédia na vida de um rei. Era a época de guerra. Ele enviou o exército e ficou. Ficou na sacada real do palácio. Ficou no lugar que não era para estar. E não, no lugar onde ele não era para estar, ele viu que não devia. Porque quando nós estamos no lugar em que não devemos estar, começamos a ver o que não é para ver, o que não deveríamos ver. Quando você está em uma roda de escarnecedor, você ouve coisa que não era para você ouvir. Quando você está numa roda de fofoca, de contenda, você ouve coisas que não era para ouvir. Quando você está numa roda de gente contando piada, você ouve coisas que o seu ouvido não merece ouvir. Por quê? Porque você está no lugar errado. É época de estar batalhando, você está no lugar errado. É época de estar com o joelho no chão, guerreando. Você está andando como o rei Davi na sacada do palácio, de roupão. Acordou tarde. Depois você lê o texto todo. Passeando. Se espreguiçando. E lá embaixo ele viu uma mulher tomando banho. Chama Betseba. Mulher de um soldado chamado Urias. Sabe o que ele fez? Mandou chamar. Deitou-se com a mulher. Engravidou a mulher. E mandou matar o soldado. Olha o perigo de estar no lugar errado. Olha o resultado de estar no lugar que Deus não mandou você estar.
Sabe por que você ouviu aquela conversa? Porque não era para você estar naquele lugar, naquele momento. Sabe por que você está tendo algumas confusões na sua mente? Porque você está em lugares que não é para estar. Sabe por que você está meio atabalhoado, perdido, confuso, sem saber o certo? Porque você tem ouvido, visto, falado e estado em lugares que Deus não quer que você esteja. Essa que é a verdade. Deus te chamou para estar no lugar de direção que Ele tem para a sua vida. Deus chamou você para estar no lugar da direção. Como Davi era para estar na guerra, não estava. Aconteceu toda uma tragédia na casa, na história de Davi. O resultado disso aqui, irmão, foi desastre. Incesto, irmãos ficaram com irmãos. Filho de Davi deitou-se com as mulheres de Davi. Houve uma maldição na casa de Davi por causa desse dia. O dia que ele estava no lugar errado. Tem dias que não volta atrás mais nunca. Tem coisas que não se conserta mais nunca. Você toma cuidado dos lugares que você está. Porque tem lugar que você vai pisar, que vai te amaldiçoar para sempre. Você fica esperto, porque tem lugar que você colocar o pé, vai trazer maldição para sempre. O lugar onde Davi estava não era para ele estar, era para ele estar na guerra. Ele estava naquela sacada. Aquele dia amaldiçoou a história, a casa de Davi para sempre. Ah, pastor, mas Davi foi homem segundo o coração de Deus. Foi, mas ele teve que ver os filhos dele deitar com um dos filhos dele deitar com a mulher no telhado de casa para todo mundo ver. Ele viu um matar o outro. Ele viu um irmão fingir ficar com a própria irmã. Ele viu um filho dele querendo matá-lo para tomar o rei dele, o reinado dele. Tudo por conta desse dia. Deus perdoou, Deus honrou, abençoou, sustentou o rei Davi. Sim, mas não era para ter acontecido toda essa tragédia por causa de um dia, de um lugar errado. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que Deus tem um lugar de descanso para você. Quantos creem que Deus tem um lugar de descanso para a sua alma? Separei um texto que me chama muita atenção. Sabe qual é o texto? É Marcos, capítulo de número 6, verso 31. Os discípulos estavam cansados, foram para a missão, foi pregar. Os discípulos foram para pregar, expulsar demônio. E chegando lá, eles estavam cansados. Olha o que Jesus falou para eles. Deus tem um lugar certo para você descansar. Nas asas, na sombra do Altíssimo é o seu descanso. Amém? Diz assim o texto, ó. Ele disse: vinde e repousai um pouco à parte num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Tinha tanta gente querendo oração e libertação e milagre com os discípulos, que eles não estavam tendo tempo nem para comer. Sabe o que Jesus fez? Vem aqui. Vamos ali a um lugar secreto, a um lugar deserto. Eu gostei dessa palavra, sabe por quê? Porque em cima nós vimos o Espírito levando Jesus para o deserto. Agora Jesus está levando eles para um lugar deserto. Veja que nem todo deserto é perigoso. Veja que nem todo deserto é problema. O lugar deserto aqui é um lugar separado. Esse lugar deserto aqui é um lugar à parte. Eu prego essa mensagem essa noite para dizer que Deus quer tirar você para um lugar à parte. Que Deus quer trazer você para um lugar de descanso. O que é que está tirando a sua paz? O que é que está tirando
a sua paz? O que está fazendo de você ser essa pessoa que você não é? Responda para você. Responda. O que está fazendo de você ser uma pessoa assim? Que não acredita mais. Cansada. Fadigada. Dá para ver no seu rosto que o seu sorriso não é como antes. Dá para ver que os seus ombros estão pesados. Dá para ver que tem um fardo pesado nos seus ombros. Jesus está dizendo assim: olha, vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem um lugar de descanso para a sua vida. Jesus não quer que você viva só dentro da igreja. A igreja é uma consequência do descanso que Jesus é na sua vida. A igreja, o prédio é um local de adoração. É bom estarmos juntos. E quem está em Cristo, irmãos, congrega. Mas gente cansada não consegue. Gente cansada não rompe. Ah, pastor, mas eu sou jovem, eu não tenho cansaço. Não, você não tem cansaço físico agora, mas você tem cansaço espiritual. Existem batalhas que você não está vencendo, porque você está lutando fora do seu habitat. Você está lutando fora do habitat natural. Você está perdendo a força no ambiente que você está. O jacaré fora da água se torna presa fácil para o urso. Mas o urso dentro da água perde para o jacaré. Assim somos nós. Se nós formos lutar em lugares que Deus não mandou nós estarmos, nós vamos morrer. Nós vamos perder. Chegou o tempo de Deus te levar para um lugar de descanso.